Entre o estímulo e a resposta, ainda existe um espaço. E é nesse espaço que pode estar o nosso poder de escolher. Bom dia, memorável! Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolher, segundo Viktor Frankl. Pensa comigo. Quantas vezes, talvez você já tenha dito um sim, querendo gritar um não? Quantas vezes você talvez disse um não, mas por dentro seu coração implorava para dizer um sim? E aí, se lembrou de alguma ocasião? Às vezes, o peso da confusão não está nas grandes decisões, nas decisões imensas ou mais difíceis que precisamos tomar, mas muitas vezes elas podem estar nas pequenas concessões que a gente faz todos os dias. É tipo um tudo bem engolido, um posso sim dito para agradar, é um depois eu vejo para não enfrentar. E quando percebe, o sim demais acaba te esgotando, e o não demais acaba te isolando. Exatamente. O sim demais te esgota, o não demais te isola. Por isso precisamos entender que a clareza, ela também mora nesse espaço entre o sim e entre o não. É nesse intervalo da escolha que muitas vezes o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração sussurra, implora por coerência. Se pergunte: o que é coerente comigo agora? Porque não, muitas vezes é o sim que constrói o caminho. É o porquê do sim. Não é o não que destrói a ponte. É o como do não. E aí? Bugou a mente? Ficou confuso? Confusa? Volta esse trechinho. Porque não é o sim que pode sim construir o caminho. E existe muita gente por aí que diz sim simplesmente por medo de perder, por medo de ser abandonado, rejeitado, rejeitada, traído, traída. E nós precisamos entender o porquê do sim. Isso também é clareza, isso também é direção. Existe muita gente por aí que diz não por medo de sentir. Sim, por medo de perder. Não, por medo de sentir. Mas quando você entende exatamente o propósito por trás da sua resposta, o medo e a dúvida passam a dar lugar à direção. Você troca medos e dúvidas por clareza e direção. Imagine o seguinte, imagine só que cada escolha que você faz diariamente é como se fosse uma encruzilhada. E aí você vai perceber que algumas escolhas, por exemplo, é uma estrada que te leva para frente, para mais perto do seu propósito, para mais perto do seu porquê. Outra faz você dar voltas. Parece que você anda e continua no mesmo lugar. Já outras, eu posso dizer que essa seja uma das piores. É aquela que te deixa parada, travado no mesmo lugar, cheio de dúvidas, cheio de arrependimentos. E ainda existe outra que te leva para trás. Você precisa entender que nem todo sim é avanço, nem todo não é recuo. Às vezes o não pode proteger o seu destino, o seu porquê, o seu propósito. E em outras vezes o sim pode abrir uma rota nova.
Não porque é fácil, mas porque é coerente. E quem foi mesmo que disse que precisa ser fácil? Não precisa ser fácil, precisa ser feito. E se pudermos fazer muito bem feito, ótimo. E se pudermos fazer com coerência, ótimo, melhor ainda. Quando tomamos decisões, fazemos escolhas coerentes com os nossos valores, com a nossa essência, o caminho se torna mais agradável. Podemos até mesmo aqui trazer a neurociência mais uma vez. Segundo a neurociência, o seu cérebro, o nosso cérebro, ele busca coerência o tempo todo. Cada vez que você diz sim a algo que vai contra o que você acredita, o seu cérebro ele passa a interpretar isso como uma microtraição. Olha que interessante, uma microtraição. Porque você está fazendo uma escolha, tomando uma decisão que fere algum ou alguns dos seus valores. E aí um sinal de alerta é disparado. O corpo tensiona, a energia cai e a clareza desaparece. E aí vem aquele sentimento, muitas vezes de arrependimento, de culpa, aquela tensão nos ombros, mente pesada, dor de cabeça. Mas quando o sim e o não vêm do mesmo lugar, o da consciência e da verdade, o cérebro ele ativa o córtex pré-frontal, que é a região que dá a direção, a região da decisão, a região da paz. Por isso, clareza não é sobre ter todas as respostas. Não é sobre saber tudo. É sobre simplesmente se alinhar por dentro, antes de responder por fora. Muitas vezes a gente diz sim, não, e estamos totalmente desalinhados por dentro. Por isso, antes de dizer o seu próximo sim, pare, pense, reflita. Se pergunte: esse sim me aproxima ou me afasta do que eu quero construir? Me aproxima ou me afasta da vida memorável que eu desejo? Me aproxima ou me afasta do emocional que eu desejo, do espiritual que eu desejo, das minhas crenças, dos meus valores, da minha essência? E antes do próximo não, se pergunte: esse não me protege ou me aprisiona? Esse sim me aproxima ou me afasta do que eu quero construir? Esse não me protege ou me aprisiona? Quando o sim e o não passam a servir com o mesmo propósito, o de te manter inteiro, inteira, você não vive mais reativo, você vive com direção. Porque para viver com direção, também é preciso encontrar a clareza. E no fim das contas, a vida, a nossa vida, a sua vida, a minha vida, ela é feita de escolhas que constroem caminhos. O tempo todo você fez diversas escolhas para estar aqui hoje escutando esse áudio, diversas escolhas que podem ter te trazido para cá nesse exato momento. E o que define o destino final, por assim dizer, um destino final, nem sempre será a quantidade de respostas. Não é necessariamente a quantidade de respostas, mas a qualidade da consciência por trás delas. Então, por favor, pare, pense, reflita, analise, aceite, se acolha. Diga sim com convicção e amor. Diga não com convicção e amor.
Porque entre o sim e o não existe o seu poder de direção. Entre o sim e o não existe o seu poder de direção. E talvez a maior sabedoria, ou uma das maiores sabedorias da vida, não esteja necessariamente em escolher sempre certo, mas em escolher presente, inteiro, escolher presença, 100% de presença, escolher estar e permanecer inteiro. Porque no fim não é sobre dizer sim ou não, é sobre não se perder de si em nenhuma resposta, em nenhuma decisão, em nenhuma escolha. Quando você passa a dizer sim com verdade, você vai descobrir caminhos incríveis que a vida pode ou já estava te proporcionando. Quando você diz não com consciência, você pode sim proteger caminhos, histórias, destinos. E quando você aprende a equilibrar esses dois polos, você deixa de andar em círculos, deixa de permanecer paralisado e começa finalmente a caminhar com propósito, com clareza, com direção. Então que hoje seja o dia em que você vai parar de ficar correndo atrás de um caminho certo e vai começar a se tornar a pessoa certa para qualquer caminho, com coerência. Você sabe os seus valores, você sabe o caminho que você quer trilhar. Porque quem tem clareza, no final das contas, não precisa de placa. Precisa apenas de presença, de atenção, de intenção. Não é sobre apenas saber para onde vai, mas também saber por que vai. E quem tem clareza e direção sabe para onde está indo e por que está indo. Quanto mais nós caminhamos, mais a direção vai se revelando. E ela vai se revelando para quem tem coragem de dizer sim ao que faz sentido, com coerência em relação aos seus valores, e não ao que faz ruído, com coerência em relação aos seus valores. Sim para o que faz sentido e não para o que faz ruído. Guarde bem isso na sua mente, no seu coração. Entre o sim e o não, também pode nascer a liberdade de escolhas. Use bem o seu presente, chamado livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Escolha bem. Escolha com direção, escolha com clareza, escolha com propósito, observando os seus valores e a sua essência. É com isso em mente que eu vou viver o meu dia e a minha vida. E é assim que eu te convido a viver a sua vida e o seu dia também. Agora sim, bora lá? Colecionar e apreciar as mais belas memórias com um coração calmo, com clareza, direção, sabendo o momento de dizer sim, entendendo o momento de dizer não. Vai pra vida, vai lá criar memórias extraordinárias para lembrar, relembrar e celebrar amanhã e depois e depois e depois. Beijo grande no seu coração e até o próximo Empu.